Muito bem, né? Estamos todos aqui agora reunidos. Agora vamos dar sequência ao nosso programa aqui, né? É claro, já vamos dar aí o nosso bom dia aos nossos convidados, não, os nossos parceiros. Convidado é aquela pessoa que vem, né? Aqui são os nossos parceiros e apresentadores do programa. PC Almeida, no dia que você chegou cedo, ninguém chegou, PC. Difícil, cara. Bom dia. Eu falei que era um tempo diferente, Uma nova era. uma nova era, um frio desse, acordei com um frio gelado. Mas cheguei, estou aqui, já estou ao vivo, inclusive na live para o nosso Facebook e para todas as redes sociais envolvidas aí na questão do nosso Depois do Café. Exatamente, né? Sempre bom lembrar aí, né, que nós estamos ao vivo pelo canal 20 da Master Cabo aqui na Vim TV e também pelas nossas redes sociais, facebook.com/Vim TV Rede, youtube.com/Vim TV Rede, Estúdio 20, Rádio Web pelo www.vimtv.com.br. Mazola, bom dia! Bom dia, Nairlan, bom dia, PC, bom dia, pessoal de casa. Quinta-feira, dia de super clássico aí, Cruzeiro e Atlético. No final do programa vamos fazer aí nossas previsões. E também o fato também que marcou o dia de ontem, né? Copa do Brasil voltando, futebol brasileiro à tona. E agora aí o afastamento, né? Depois de um bom tempo, o afastamento do Itair Machado da direção do Cruzeiro também a gente vai discutir aí no decorrer do programa. Muito bem, nós já vamos de bate pronto aí, né? Acionar o nosso jornalista político PC Almeida, porque ele tem... Você ia fazer uma análise sobre essa situação do grilo, né? Que foi queimado também, né? Você falou ontem que ia falar sobre isso. Me espanta a baixa repercussão de um crime hediondo ocorrido em Montes Claros na madrugada de anteontem. Um morador de rua, um cidadão em situação de rua, foi queimado vivo enquanto dormia numa calçada do centro da cidade. Um crime cruel, desumano, bárbaro. Uma tragédia. Uma situação que expõe uma ferida gravíssima em que mostra que nós falhamos enquanto sociedade. Mas foi uma atitude isolada de uma pessoa. Mas a nossa sociedade falhou. A nossa sociedade falha a partir do momento em que trata o morador de rua como um ser invisível, como um ser humano diferente da gente, como alguém que é completamente desprezível, desnecessário e que pode ser descartado como lixo. Montes Claros repete uma cena que ocorreu em Brasília com o índio Pataxó Galdino, em que filhos da alta burguesia do Distrito Federal queimaram o Galdino. Hoje estão todos soltos. Uma brincadeira, né? Vivendo suas vidas. Se defenderam na justiça dizendo que era brincadeira. Brincadeira infeliz. Ora, chegou a hora de nós todos nos conscientizarmos e identificarmos que, independente de sua condição social, de sua cor, de seu credo, de sua renda, todo ser humano é igual, nós somos de carne e osso, alma e coração. É o que nós temos. Precisamos ser solidários. Nós não podemos admitir de forma nenhuma um crime que aconteceu nesse nível de barbaridade. A sociedade precisa reagir. Era um acontecimento para todo mundo estar na rua, para todos estarem revoltados, para a imprensa estar toda mobilizada, cobrando explicações das autoridades. Era um caso para ter repórter todos os dias na delegacia da Polícia Civil, cobrando da Polícia Civil o andamento do inquérito. A cidade não pode se calar diante de uma barbaridade dessa, diante de uma coisa tão horrenda.
diante de uma situação tão triste, isso é calamidade. A história de Montes Claros, nós já tivemos alguns crimes bárbaros, nós já tivemos alguns crimes lamentáveis, nós tivemos, por exemplo, a morte do Júlio Galieiro, também era andarilho, com a pedrada. É preciso que a sociedade, inclusive, discuta de uma maneira séria a situação dos moradores de rua aqui em Montes Claros. É preciso se pensar em programas sociais para a inclusão dessas pessoas. Elas não podem simplesmente ficar na rua, jogadas ao Deus dará. São seres humanos, gente, como a gente. O poder público tem sim responsabilidade sobre elas. Não é ficar empurrando, passando a batata quente de mão em mão, não. Precisamos de abrigo, precisamos de casa de passagem, precisamos de condição para que aquelas pessoas que são andarilhas e que não são de Montes Claros retornem para as suas cidades de origem. Que tenham acesso ao sistema público de saúde. Muitas dessas pessoas, infelizmente, são pessoas que têm, por motivos óbvios, que não cabe nem explicarmos, problemas com álcool, com droga. A gente tem aqui apenas 18 leitos hospitalares numa cidade de quase 500 mil habitantes e que recebe gente da região inteira, do norte de Minas todo. Nós temos tão somente 18 leitos hospitalares para assistência psicossocial, 10 no Hospital Outorinho, 8 no Hospital Universitário. Não se tem notícia de abrigos. Não se tem notícia de casas de passagem. A assistência social é seríssimo. Então esse é o meu desabafo de hoje, esse é o meu lamento, toda a solidariedade ao Grilo. O Grilo não morreu, está internado. Que Nossa Senhora Aparecida, para aqueles que têm fé, para aqueles que não têm, que todo mundo faça a sua prece ou a sua energia positiva, né? Eu, na minha profissão, na minha fé aqui, estou rogando a Nossa Senhora Aparecida que cubra o Grilo com seu manto, mas, assim, rogando mais para que cubra a nossa sociedade de forma geral. A nossa sociedade está doente. Porque um acontecimento desse, um crime tão bárbaro assim, não merecer um repúdio coletivo, não merecer jornais e telejornais inteiros de discussão, de cobrança de providência, isso demonstra que a nossa sociedade está doente e que está relativizando todo tipo de barbárie. Muito bem, tá aí então a análise de PC e é um dedo na ferida, né, Mazola? Pois é, né, até no primeiro bloco do nosso programa que a gente teve até, né, bem a calhar, né, de levantar esse assunto, né, que no primeiro bloco a gente teve um primeiro bloco onde mostrava todo um lado oposto, né, dessa situação, onde o ser humano, né, mostrando que realmente o ser humano não, parece que de humano não tem nada, né? É o que está mostrando isso. E também, né, PC, falando essa questão da falta de abrigos, de casas de passagem, de albergues e por aí vai, teve agora, tanto lá na Argentina como no Brasil, o River Plate e o Internacional, né, que tomaram atitudes aí de abrir o ginásio e tal, para abrigar, né, principalmente agora no inverno, esses moradores de rua, né, PC? Foi um ato muito bonito, né? Interessante. Até para poder ter referência para as pessoas, né? Lembro aqui também do caso do jogador Lionel Messi, tem um restaurante na cidade de Rosário, na Argentina. Ele, diante do frio intenso, de negativo lá, Regiane Casseb está aqui dizendo que a OAB de Moca enviou nota de repúdio em relação ao episódio do Grilo. Parabéns, OAB.
É verdade. Manifestações precisam ser feitas aí de todos os núcleos da sociedade. Mas lembrando da questão do Messi, ele liberou o seu restaurante para que moradores de rua possam dormir lá dentro, deu agasalho, deu colchão e alimentação durante 15 dias. Então, nesse período de frio mais intenso. Então, é o tipo de ídolo que o mundo precisa, né? O cara construiu o maior centro de câncer, de tratamento de câncer infantil da Europa. Enfim, essas atitudes solidárias, elas acontecem. Tem muito mais ser humano bom do que ruim. Agora, relativizar a ruindade é o que nós não podemos. E uma outra coisa, né, PC, até falando essa questão de mobilizar, a gente que recentemente está vendo a nossa sociedade se mobilizar por tanta coisa, né, ir pra rua para protestar por tanta coisa, tantos, né, por heróis, por vilões e por aí vai, né, agora porque um morador de rua também poderia se ter uma manifestação, né? Sim, tinha que ter uma manifestação, sociedade se unir. Tem se mobilizado, portanto, né, recentemente, né, nesse período curto. Qualquer bobagem, como diria a música dos Mutantes, né? É isso aí. Então é complexo. Muito bem, né? São 8 horas mais 34 minutos, 8 horas 34 minutos, né? Deixa eu falar aqui, PC, né, para você poder também dar aí o seu veredito, né? Eu sou juiz. Não, mas nós tô te colocando aqui nessa parcial, condição. Nem parcial, nem imparcial, né? Nessa condição, né? Olha, o Congresso ele pode dobrar aí o dinheiro destinado ao fundo eleitoral em 2020 para as eleições municipais. A proposta está no parecer do deputado relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas e limites de despesas para 2020. Ela prevê até 3,7 bilhões, né? Bem mais que o 1 bilhão e 700 mil destinado à eleição de 2018. Esse fundo eleitoral foi criado em 2017, quando ficou proibida a doação de empresas em campanhas. A lei estabelece que parte do fundo será custeado com dinheiro das emendas de bancada, as obras e projetos propostos por parlamentares nos seus estados. O que você analisa? Olha, Nailan, tirar dinheiro de emenda de bancada para gastar com eleição, você está tirando dinheiro da saúde, de educação, de obras para gastar com eleição. Simples assim. Você vai tirar de setores do orçamento que precisam para eleição dos políticos, para gastos aí que eles vão direta ou indiretamente usar dinheiro público para comprar voto e garantir suas eleições. Não é simplesmente para fazer programa eleitoral, para fazer propaganda, etc. Há duas vertentes sobre essa questão do financiamento de campanha. Eu sou completamente contra o uso de dinheiro público em campanha política. Na minha opinião, não deveria ter R$1 de fundo eleitoral. Acho que a captação dos recursos tinha que ser 100% privada, com uma lei que impedisse doadores de campanha de contratarem com o serviço público se aquelas pessoas que foram eleitas com aquele patrocínio viessem a tentar contratá-las, entendeu? Tinha que ter um bloqueio disso aí. Então é o seguinte, doou para a campanha, não vende para a prefeitura, doou para a campanha, não vende para o governo, doou para a campanha, não vende para a União, e assim sucessivamente. Isso provocaria que participasse do jogo político realmente aquelas pessoas que estão interessadas em promover uma colaboração, que os partidos arrecadassem junto aos seus filiados, que o próprio candidato pagasse suas despesas, porque a gente sabe que a atividade política do Brasil, primeiro, ela não é voluntária. É verdade. Ela é cara. As pessoas se enriquecem na política. Com os penduricários, contudo, não tem como, não existe a menor possibilidade hoje de um deputado, por exemplo, ganhar menos de R$100 mil. Porque são muitos penduricários, auxílios, né? Ressarcimento disso, daquilo, o cafezinho que toma, apresenta a nota fiscal, voltou, correio, o almoço, correio, etc. Então, o que entra no bolso do cara no final é perto de R$100 mil.
é uma... E sempre daquilo que eu te falei. Você vai pesquisar a maioria dos parlamentares, é neto, bisneto, é a capitania hereditária. De pai para filho, de filho para neto, desde o dia que saiu da oficina, né? Nego que nunca trabalhou na vida, tem como profissão, primeiro emprego, ser deputado, ser vereador, ser prefeito do município, etc. Entendeu? Então eu sou radicalmente contra. Agora, há uma posição em contrário que eu tenho que apresentar para os nossos teleouvinternautas. Os defensores do financiamento público de campanha, eles acham que o financiamento tem que ser público para não ter corrupção com a doação das empresas privadas. Porque geralmente, o que acontece? A empresa privada doa, na verdade, fazendo investimento para colher esse investimento se o mandato for vitorioso. Eu faria diferente, como já expliquei. Sem dinheiro público, com a empresa privada, mas proibindo a empresa privada de contratar com a administração pública. De forma que esse aumento aí, na minha opinião, é imoral e injustificável. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo então, daqui a pouquinho a gente volta para tratar dos assuntos esportivos. Hoje é dia de clássico, Itaí Machado foi afastado, um tanto de trem para falar hoje aí, né, Mazola? Pois é, e também, né, além de tudo isso que envolve o Superclássico, que envolve a situação de Cruzeiro, de Atlético, Copa do Brasil voltou já com partidas ontem, eu até queria ouvir mais um pouquinho do PC sobre a aprovação ontem, né, do texto da reforma aí, não sei se o placar ficou dentro do que ele achava aí, depois também ouvi a palavra do PC sobre isso. Então tá. Então na volta a gente continua falando de mais política aí. Você está ouvindo depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Muito bem, estamos de volta, são 8 horas mais 41 minutos. 8 horas e 41 minutos. Mazola, você falou que quer ouvir o PC falando sobre a aprovação do texto da reforma da Previdência? Pois é, eu quero, né, Irlan? Eu quero aí que ontem foi o assunto aí do dia, da noite, né? Não sei se o placar ficou dentro do que ele esperava e tal. E já que o momento era meu, então eu vou dar uma de... Eu dou uma parte, exato. Né? A bancada dá uma parte ao nosso nobre colega. Negócio seguinte, aprovação da reforma da Previdência, do mérito principal lá da PEC, em primeiro turno, ela teve um resultado muito maior do que eu esperava. Acho que teve uns traidores aí, né? Parece que agora o bicho vai pegar uma turma. Eu achava que passava na casa dos 330 votos, passou na casa de 379 votos. Foi uma margem expressiva e isso mostra a responsabilidade do Congresso Nacional. É claro que a reforma da Previdência é uma pauta impopular. Sim. Lógico. Político nenhum se sente confortável em votar uma PEC que vai mexer na aposentadoria das pessoas. Certo? Só que, como nós já falamos, a reforma da Previdência ela é inevitável,
no sentido do equilíbrio das contas públicas. Ainda falta a votação em segundo turno, ela tem que ser votada em 2 turnos no Senado. Até o final dessa semana, na própria Câmara, vamos ter a apreciação dos destaques. Todos os destaques são apresentados para tentar beneficiar áreas que tem muito lobby, né? Então, policiais, professores, etc. A bancada feminina está tentando abrandar as condições para as mulheres e a tendência é que esses destaques não sejam aprovados. São 14 que vão entrar em discussão. Eu estou apostando na derrubada da maioria deles, porque, dada a questão de sair algumas categorias, então, por exemplo, policiais, na verdade, a situação dos policiais federais, ela melhorou para o que era, para o que é atualmente. Você vê como é que é. Então, há um privilégio, na minha opinião, desnecessário. Comentei isso aqui ontem. Eu acho que o policial federal, ele tem que ter condições diferenciadas, todos os agentes de segurança, das pessoas do regime comum. Mas não tão diferenciadas como colocou, né? Em que ele vai receber, por exemplo, quando tiver aposentado, todos os reajustes de quem estiver na ativa. Ele vai ter uma idade ainda menor do que já tem atualmente. Então, situação complexa essa aí. Mas, tirando essa questão especificamente, as outras, elas vão permitir aí uma economia de 700 bilhões em 10 anos, segundo dados de economistas do Congresso. A expectativa do governo era uma reforma de 1 trilhão, ficou na casa dos 700 bilhões, ou seja, já teve uma desidratação aí de 30% só até o primeiro turno. Tomara que isso não desidrate mais, para que o Brasil recupere a confiança sobretudo dos investidores internacionais, para que o emprego volte a crescer, porque ninguém vai empreender num país quebrado, num país de terra arrasada, que seria o caso do Brasil se a reforma da Previdência não passasse. E a minha crítica contundente às pessoas que se posicionaram contra a reforma politicamente é que elas foram contra pelo esporte de ser contra, sem apresentar uma proposta alternativa para a população, que seria o discurso responsável. E vou repetir uma coisa aqui. Doe a quem doer, vou repetir aqui. Se Haddad tivesse sido eleito presidente da República, ele estaria neste momento tentando votar uma reforma da Previdência. Ele, qualquer um. Outro que tivesse sido eleito. A turma do PT estaria apoiando a reforma e o Bolsonaro estaria contra a reforma da Previdência. Essa é que é a verdade. Não vou falar turma do Bolsonaro, porque ali hoje, na turma do Bolsonaro, tem gente, por exemplo, do Partido Novo, que por uma questão de princípio seria a favor da reforma da Previdência, que a política deles é essa de menos Estado, tal. Agora, o Bolsonaro em si, que é um cara muito mais estatizante do que privatizante, verdade é essa, o histórico dele deixa isso demonstrado, estaria contra aí por pura demagogia, e o PT estaria a favor por uma questão de necessidade. Hoje o Bolsonaro é presidente, está a favor, votou, aprovou a reforma, foi uma vitória expressiva. Uma vitória, na verdade, mais do Rodrigo Maia, vou colocar assim, 90% do mérito da aprovação disso do Rodrigo Maia, e 10%, lógico, do governo, que foi o governo que apresentou a matéria. O governo foi beneficiado e politicamente o Bolsonaro sai vitorioso, porque economia proporcionada, e essa economia se espera que seja revertida em obras e benefícios, vai ser durante o governo dele. Então isso deve dar um salto positivo na gestão do Bolsonaro de agora para frente. É o que se espera. Que ele tenha fôlego para poder implementar, a partir da disponibilização de mais recursos no orçamento, recursos que seriam destinados à Previdência, vão ser agora
destinados a obras, a serviços, etc. Então, claro que foi uma vitória do presidente também. Enfim, então isso aí deve passar na Câmara, pelo menos, com absoluta tranquilidade. Já foi aprovada em primeiro turno, não tem porquê não ser aprovada em segundo turno. E no Senado o clima é ainda melhor do que o da Câmara, já era, porque a bancada governista e o centrão do Senado, eles são ainda mais expressivos do que são na Câmara. E, na verdade, a reforma ela foi aprovada graças à composição dessas duas bancadas, a bancada do governo e o chamado Centrão, que é liderado pelo Rodrigo Maia e que é o fiel da balança de todas as aprovações ou reprovações. O governo já perdeu muito também aí em outras matérias, como, por exemplo, decreto de armas, tal, derrubado numa movimentação do Centrão. Então, é isso aí. Muito bem. Tá aí então, Paulo Mazola. Gostou da isso aí? Para terminar um comentário? Gostei, sensacional. É isso aí. Bom, Mazola isso também aí. Tá cantando, né? Regi Carvalho, bom dia a todos. Bom dia para você, Regi. Obrigado pela audiência. Muito bem. Bom, Mazola, satisfeito com... Satisfeito, esclareceu, bacana, né? Então agora a sua análise esportiva, Mazola, então, a palavra hoje, é sua. mais um super clássico, Cruzeiro e Atlético se enfrentando pela Copa do Brasil, Copa do Brasil que já teve 3 partidas ontem, Grêmio e Bahia empataram em 1-1, Flamengo e Atlético Paranaense a mesma coisa, também empataram em 1-1 na estreia de Jesus, né? 1-1 também, o jogo do Grêmio ressaltando que o Cebolinha fez gol, né? Um gol de pênalti, aí a sensação... E o VAR amigo do Flamengo... Pois é, como sempre, Flamengo e Corinthians têm dessas coisas. E Palmeiras venceu o Internacional em casa, agora vai decidir lá no Beira-Rio. E hoje, fechando aí essa fase de Copa do Brasil, a Cruzeiro e Atlético com Mineirão, capacidade total aí, cheio, quer dizer, se bem que hoje é curioso, né, PC, quando se fala no Mineirão cheio é 50 mil pessoas, né, como em décadas passadas era 100, 110 mil e hoje se enche a boca para falar em Mineirão e Maracanã lotado com 50, 60 mil pessoas. Cruzeiro, nessa parada de Copa América aí não teve muitas mudanças, vem com o mesmo time, talvez ali uma dúvida no meio campo entre Ariel Cabral e Jadson. O Mano vai levar talvez essa dúvida até o vestiário mais... Quem joga no lugar do Rodriguinho? No lugar do Rodriguinho, o Thiago Neves, né? E na frente Pedro Rocha. O Cruzeiro então já é o seguinte, Fábio, Romero, Léo, Dedé e Egídio, Henrique, Cabral ou Jadson, Robinho e Thiago Neves, na frente Pedro Rocha e Fred. Ou no lugar do Pedro Rocha também pode ser o Marquinhos Gabriel, né? Mas eu acredito mais no Pedro Rocha porque ele falou que nessa intertemporada ele treinou muito bem. E o Atlético também, né? É o time que finalizou os últimos jogos ali da primeira parte do Campeonato Brasileiro com Vitor, Patrick, Hever, o Igor Rabelo e Fábio Santos. Zé Wellison, porque o Adilson está com os problemas pessoais, não vem treinando, Elias, Luan e Casares. Sabe quais são esses problemas pessoais do Adilson? Pois é, ninguém sabe, né? E na frente, Tchará e Alejandro. Essas aí devem ser as equipes aí que vão a campo logo mais. Bom, só antes aqui, porque a gente contemplar a participação do teleouvinte internauta, professor Milton Azevedo, que está residindo no Paraná, ele diz que os efeitos da reforma da Previdência só serão sentidos com mais profundidade a partir do 3º ano. Os efeitos fiscais, sim, professor, concordo com o senhor. Agora, os efeitos de expectativa, eles são imediatos. Você vê a reação da Bolsa de Valores, a reação da cotação do dólar, né, dos investimentos. A partir do momento que virar lei, vai ter segurança jurídica para novos investimentos, para o clima mudar em relação a mercado, principalmente. Clima mudando em relação ao mercado, expectativa da economia dar uma reagida. Muito bem. Mas aí o seguinte, Atlético Cruzeiro vai pegar fogo hoje no Mineirão. O Cruzeiro com uma situação totalmente adversa. É verdade. Em campo, fora de campo. Tá com a narrativa perfeita. Altamente aquele roteiro, né? Roteiro para uma grande preleção do Mano Menezes lá e
o Atlético se lascar. Só que se lascaria se o time do Cruzeiro fosse um time mais jovem, na minha opinião. Um time de garotos que se sentiriam motivados em dar uma resposta em campo. Não sei se esse tipo de discurso motivador pega um Fred, pega um Thiago Neves, pega um Robinho, pega um Henrique, pega um Fábio, um Léo, um Dedé, pois Dedé. É. O time todo é experiente, não tem Dr. Chandler ali, ó, dando um abraço. É um time muito velho. Entendeu? O time do Cruzeiro, na verdade. E tem um fator aí importante que com certeza vai contar das pré-eleições, que é o prêmio, né, bicho? O dinheiro. São 5 milhões de reais em disputa aí só na classificação. Com certeza, os dirigentes de Cruzeiro e Atlético vão compartilhar isso com o seu elenco. O que você acha? Bom, eu acho que é um fator motivador, né? Pelo menos o Atlético, que está em tese um pouco mais tranquilo, deve compartilhar, né? Exatamente. É um fator motivador, né, Mazola? Mas... É um fator motivador, né? Também concordo aí com o PC. O time do Atlético, parece que o Atlético sempre tem que se provar, né? Tem sempre que desafiar. Daí eu vejo que um Atlético mais empolgado do que a equipe do Cruzeiro, que daí você tem um Patrick, que é um jogador que se entrega. Aí nisso bate nisso que o PC fala, né? Mas eu acho que mesmo mesmo com experientes ou não, o Atlético tem jogadores de mais entrega do que o Cruzeiro. O comportamento da torcida do Cruzeiro hoje vai ser... Que vão estar em maioria, né? Vamos lembrar. Vai ser fundamental para um bom desempenho do Cruzeiro. Então, vamos ver. Vamos voltando, aguardar, né? como diz. Aí você tem um Patrick, que é um jogador que se entrega, o Luan, que é um jogador que se entrega, o Alejandro aí, que está sendo titular, aí também vai ser um cara que vai querer, né, provar num clássico, né, para ele o grande jogo aí que ele vai disputar até então. Vejo o Atlético mais organizado, o Rodrigo Santana parece que tem mais a mão do time do que parece que o Mano perdeu um pouco essa mão que ele, claro que teve nesses, como ele fala, é um trabalho, até ontem na coletiva dele, né, se perguntou, mas por que confiar? É só ver os 3 anos que eu tô aí. Né, e o time tá... Mas parece que recentemente perdeu um pouco a mão, né? Tanto que tá na zona de rebaixamento no Brasileiro e tá passando por um momento difícil. Se eu tivesse... Bora pros palpites? Como é que é? Pois é, vambora, Mal. Pra mim hoje empate. Vai ser um jogo de... O Cruzeiro certamente vai tomar gol, né? Porque é uma das piores zagas aí do ano. 1-1. Eu também acho que vai dar um empate aí, viu? No jogo de hoje. No jogo de hoje. Pra final do Campeonato Mineiro, eu apostei no Cruzeiro, vocês lembram disso. Foi que o Atlético estava em frangalhos e o Cruzeiro ia aproveitar disso. Mas só lembrando que lá o Atlético já deu uma... Né? Se não fosse o VAR também, né? O Atlético, na verdade, perdeu pro VAR. O Rodrigo Santana estava no começo do trabalho dele e já deu uma outra cara ao Atlético. Agora, eu tô apostando... Acho que é clima pra classificação do Atlético, embora... Todo mata-mata é assim, principalmente num clássico não vai ser diferente. O primeiro jogo influencia muito no segundo. Tô apostando hoje 2-0 pro Atlético no Mineirão. Não, eu aposto o seguinte, eu aposto na classificação do Atlético, mas no jogo de hoje empate. Ele vai matar, vai ser semana que vem no Independência. Isso, né, a minha opinião. Minha bola de cristal tá afiadíssima. Se eu tivesse 10 fichas, eu até na Rádio Terra eu coloquei isso. Se eu tivesse 10 fichas hoje, 6 eu apostaria no Atlético. Sabe quem? O próprio? 4 eu apostaria no Cruzeiro. O Astro, de Francisco Oco. Aí teve o primeiro Astro, que foi com o Francisco Oco. O segundo Astro, que foi com o Rodrigo Lombardi. O terceiro vai ser comigo. PC Almeida Júnior. Imagina Astro. Aquele turbante. Vou vir com ele aqui, o turbantão. Meu Deus do céu. Bola tá afiadíssima. O estilo Astro com o Walter Mercado. Tô pra te falar que hoje tem gol do Alejandro, hein? E também eu acho que tem um golzinho dele. Eu vou dizer uma coisa, inclusive com a volta do Cartola, né? Final de semana já pelo Brasileiro, o Atlético vai a Chapecó, enfrentar a Chapecoense, eu montei. E botei, apostei no Alejandro. Me fala só uma coisa. Como capitão ainda do meu time ainda para pontuar dobrado. Me fala só uma coisa. Na liga você tá em que posição? Na liga, qual delas? Eu disputo 3 ligas. Na liga 1 eu tô em terceiro. Tá bem. Numa tô bem. E numa Menino outra de creche Mazola, como se o Atlético fosse escalar o time titular
pra jogar contra o Chapecoense. Pois eu vou ter que repensar, exatamente. Na semana que vai ter outro jogo contra o Cruzeiro. Ainda bem, eu vou ter que repensar. Meu Deus, Mazola. O que seria de você sem nós, Mazola? Eu vou ter que repensar meu time do Cartola. Nós estamos dando orientação de sua vida até no Cartola. Até no Cartola, bicho. Cuidamos da afastamento. Gente, nós não podemos deixar de falar do afastamento do Itaí Machado. Demorou. Tá vendo? Demorou. Demorou. Não, isso não devia nem partir do Ministério Público, né? Devia partir do Cruzeiro. Do próprio Cruzeiro, né? Itaí Machado, não tinha nem que ter entrado. Esse é o detalhe. É o seguinte, um cara que conseguiu rebaixar o Ipatinga. E outra coisa... Por questões de rolos administrativos. O Ipatinga não foi rebaixado em campo, não. Não. O Ipatinga foi rebaixado no tapetão fora de campo por questões de problemas disciplinares no relacionamento do Ipatinga com a CBF, com a FIFA. Exatamente. E vai acontecer a mesma coisa com o Cruzeiro. E uma outra coisa, PC, é bom você salientar isso, que ele está sendo afastado do Cruzeiro, não é por essas broncas do Cruzeiro, não. É pela vida pregressa dele, é pelas broncas lá de trás mesmo do Ipatinga. Na verdade, CBF, que o cara que deve não pode tá participar. Porque o Cruzeiro ainda está sendo investigado. Está sendo investigado. Cara, é igual o Cruzeiro. Se perdeu 6 pontos, que o Cruzeiro recorreu, é por causa da transação de William do Bigode. Aí... pegou a relação de débitos do Cruzeiro em transações com a FIFA. É um negócio absurdo, é fora do normal. Outra coisa aí também que é o seguinte, que ninguém falou e que eu não vi isso. Sei lá se ninguém falou. Pagaram o percentual pro cara, pro agiota que emprestou dinheiro pro Cruzeiro das vendas do Raniel e do Murilo? Eles estavam naquela lista, inclusive. Eles estavam na lista, né? Eu não vi. Eles estavam naquela lista. Olha, não sei tá explicado então. Na verdade, coincidência, né? Na verdade, a CBF... E coincidência, não sei se você viu, PC, também, que o filho desse agiota, um pouco antes, assinou... parece que joga no Cruzeiro, né, na divisão de base, né? O filho desse agiota aí que emprestou dinheiro e assinou um contrato com o Cruzeiro, parece 10 dias antes, uma coisa então assim. Gente, a coisa vocês pior, verem a situação, como é que vai pra uma coisa aí de... A turma mais antiga vai me lembrar. Cruzeiro, a instituição não tem nada a ver com isso. A instituição é grande, é forte, é orgulho, né? É com certeza, aí mesmo a gente sendo Atlético, é o time mais vitorioso de Minas Gerais. Com é um dos times mais vitoriosos do mundo. O Cruzeiro tem uma história linda. Agora, Itaí Machado, Wagner Pires, Serginho, Zezé Perrella e companhia, eles estão fazendo de tudo para transformar o Cruzeiro em Petrolina, Pilangos, Tiana, falar só coisas mais antigas assim pra turma. Esse pra é ficar, bem velho. Pra ficar no subentendido. Roxa, né? Roxa, Leobina. Isso. E aí o que acontece? Porque pegar dinheiro com a agiota, uma instituição do tamanho do Cruzeiro, é pra acabar. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. E olha, tá explicado então, o que eu queria dizer é isso, né? Na verdade, a CBF, o Itaí é persona non grata, né? E aí ela resolveu agir justamente porque ela não aceita que o Itaí esteja no comando depois dos desmandos relativos ao Ipatinga. Ou seja, o Itaí virou um Eurico Miranda aí. Não, acho que o Itaí até, cara, ele pode ser assim, persona grata no ambiente dos dirigentes. Porque não é um ambiente da CBF? Também, não é um ambiente limpo. Só que a legislação não permite que o cara esteja lá. É a lei, porra. Pronto. A lei não, porque não é lei, isso não é constitucional, mas é o estatuto, que rege né? o estatuto da CBF, estatuto, sei lá. Estatuto. Então não era pra estar lá. Aliás, não era pra ter nem entrado Itaí Machado. Entendeu? Cara, eu sou muito fisionomista com os negócios. Embora, vamos pro esotérico aqui pro finalzinho, né? Exato, sou muito fisionomista. Pra fechar. Itaí Machado, ele tem a cara a cara, a alma, quando ele fala assim, de um cara que não o jeito dele falar, de querer sempre falar alto, intimidando as pessoas, né? Gangster. É igual você falando agora, eu também, eu tenho essa questão de fisionomia e com o Eurico. E será que ele vai lá pro Mineirão? Quem que é o diretor que vai acompanhar o Cruzeiro no Mineirão? Deus sabe, né? Quem é. Gente, vambora. Eu tinha uma coisa que é o seguinte, que tá na hora. Uma coisa, não confio em pessoa que usa suspensório. Bem... Vambora que tá na hora. A pessoa que usa suspensório pra mim não é confiável. Amanhã estaremos de volta aqui. Valeu, PC. Valeu, Mazola. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu.